A paz do Senhor Jesus, queridos internautas. Eu sou Paulo Fábio Tomás, esposo da Elinete Tomás, e nós estamos aqui no canal Tempo com Deus, trazendo mais um quadro Curiosidades Bíblicas. E o assunto de hoje é Urim e Tumim. Qual era a sua finalidade? Então nós vamos tratar desse assunto. Certamente, se você é um leitor da Bíblia, principalmente do Antigo Testamento, você já ouviu essa palavra, né? Urim e Tumim. Então este vai ser o nosso assunto. Primeiramente, eu quero que você curta o nosso canal, dê o seu like, se inscreva no canal, também compartilhe para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do canal Tempo com Deus. Então o assunto é o que é o Urim e Tumim, qual era a sua finalidade. Então eu reli a Bíblia, reli textos da Bíblia, a qual fala sobre o Urim e Tumim, e também vi a opinião de algumas pessoas, alguns teólogos, falando a respeito. Então o que nós podemos tirar como conclusão? Que o Urim e Tumim era um instrumento que possibilitava que os sacerdotes conseguissem interpretar a vontade de Deus a respeito de um determinado assunto. Geralmente eram assuntos importantes, que envolvia aí a questão de Israel. Era lançar uma sorte, que apontava o conselho de Deus no juízo de uma causa, uma afirmação ou uma negação. Mas nós sabemos que a definição ela é um pouco misteriosa, porque a Bíblia não descreve como isso funcionava, nem como dá detalhes a respeito das ocasiões que o Urim e Tumim era usado. Podemos citar que o significado de Urim e Tumim também são desconhecidos. Alguns sugerem palavras que venham de raízes que significam luz e perfeição. A opinião deles falam sobre luzes e perfeição. Já outros que acreditam que essas palavras sejam derivadas de raízes que transmitem o significado de amaldiçoar e ser perfeito. Então nós vemos aí algumas opiniões diversas, sabendo que a Bíblia não dá assim um significado concreto. Podemos afirmar que ambas as palavras estão na sua forma plural. Que de fato sabe que Urim e Tumim estava relacionada ao peitoral do sumo sacerdote, chamado o peitoral de juízo, o peitoral que o sacerdote carregava, onde estava ali as 12 pedras, significando as 12 tribos de Israel. Então nós vamos ver em Êxodo 28:16, essa passagem bíblica mais descritiva sobre Urim e Tumim. Diz apenas o seguinte, preste atenção: ponha também o Urim e o Tumim no peitoral do juízo, o peitoral das decisões, para que estejam sobre o coração de Arão, sempre que ele entrar na presença do Senhor. Assim, Arão levará sempre sobre o coração, na presença do Senhor, os meios para tomar decisões em Israel. Êxodo 28:30. Então nós vemos que o peitoral, o Urim e Tumim, está ligado a decisões sobre a nação de Israel. Isso nós temos a certeza, a qual o texto bíblico descreve. Perceba que o texto bíblico apenas afirma a finalidade do Urim e Tumim, ou seja, era dar um discernimento da vontade de Deus na tomada das decisões para o povo de Israel. Também não se propõe a explicar como era o Urim e o Tumim. Eu vi assim a opinião de um teólogo dizendo que o sacerdote carregava um saquitel com duas pedras, e uma pedra era o Urim e a outra pedra era o Tumim. Mas a Bíblia não relata se eram
pedras, né? Isso a gente tem que ter como conclusão. Foi uma suposição dele, tá bom? Então, nós vemos também em Números 27 e 21, né? Que diz a palavra: ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que lhe dará diretrizes ao consultar o Urim, está numa forma simplificada. Perante o Senhor, Josué e toda a comunidade dos israelitas seguirão suas instruções quando saírem para a batalha, né? Então, as diretrizes, as direções que ia ser consultado o Urim e o Tumim. Então nós vemos que ele tem essa finalidade de dar instruções e diretrizes, né, para o povo fazer algo ou deixar de fazer algo. Então nós vemos, né, que basicamente as sugestões a respeito do Urim e o Tumim, né? Então nós podemos ver aí que eram dois objetos idênticos, provavelmente pedras preciosas, que eu já citei. Esses objetos supostamente ficavam guardados num tipo de bolsa ou um saquetel próximo ao peitoral do juízo, né? Então, nesse ponto, algumas pessoas acreditam que um objeto era o Urim e o outro era Tumim. E quando eram utilizados, o sumo sacerdote retirava um dos objetos de dentro da bolsa e o que saísse determinava a vontade de Deus, no sentido de ser sim ou no sentido de ser não, uma aprovação, uma reprovação. Isso também é uma suposição, né, que a Bíblia também não dá detalhes. E é interessante, né, que eu lendo a palavra de Deus, eu tive a plena certeza que se o Urim e Tumim não fosse usado pelo sacerdote da maneira correta, ele não tinha utilidade. Então tem um texto bíblico, né, que nós vemos que Saul, ele usa o Urim e o Tumim. E a palavra diz assim: e perguntou Saul ao Senhor, mas este não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim e nem pelos profetas, né? Nós sabemos que nesse contexto aqui, Saul estava totalmente reprovado por Deus, longe da presença de Deus, e Deus já não tinha mais comunicação com ele. Então, nós vemos que foi usado o Urim e não teve resposta, porque Saul não poderia usá-lo, somente os sacerdotes. Então, nós vemos que o Urim e Tumim, ele ficou restrito a algum período ali do Antigo Testamento, porque nós vemos que depois do cativeiro babilônico, o livro de Esdras, que foi escrito no pós-exílio, não há indicações que o sacerdote usasse o Urim e Tumim. Além disso, o Novo Testamento também não faz qualquer referência ao uso do Urim e Tumim, sendo que na época de Jesus, na época do Novo Testamento, haviam ali sacerdotes e sumos sacerdotes. Não tem nenhuma referência, tá? Então, o livro de Atos dos Apóstolos também menciona a prática de lançar sortes como um artifício válido para descobrir a vontade de Deus em ocasiões extraordinárias, né? Num tempo em que a revelação divina pela Escritura ainda não estava completa, né? Ou seja, quem viveu ali a igreja primitiva não tinha em mãos a Bíblia sagrada em sua total complexidade. Então nós vemos que foi lançado sorte, né? Nós vemos em Atos 1:26 que foi lançado sorte, né? E a sorte caiu sobre Matias. E nós sabemos que o outro candidato era Barsabás. Então nós vemos aí na escolha do novo apóstolo que iria substituir quem? Judas, né? A qual tirou a sua própria vida. Então eles lançaram sorte, né? Então nós vemos que a Bíblia não dá como que foi esse lançar sorte, qual foi o método que eles usaram, mas também não cita o Urim e o Tumim com certeza, tá bom? Então nós vemos que nos dias atuais, né? Será que nós podemos usar o Urim e o Tumim? Será que pode se levantar aí um sacerdote
ou um profeta, né, dizendo que tem Urim e Tumim? De maneira nenhuma, né? Nós sabemos que isso aí ficou restrito aos sacerdotes do Antigo Testamento, né? E por um período temporário e limitado. Hoje nós temos o quê? A revelação da palavra de Deus em sua plenitude, Antigo e Novo Testamento. Hoje nós somos considerados templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós e nós temos livre acesso à presença do Espírito Santo, que é o nosso Consolador. Então, o Espírito Santo é uma pessoa e através da oração nós temos, é lógico, o querer de Deus na nossa vida, o sim e o não de Deus na nossa vida, através da presença do Espírito Santo e através, é lógico, da revelação da palavra que nos dá aí o total discernimento do que nós podemos fazer e o que nós não podemos fazer, o que é correto diante de Deus e o que é pecado diante de Deus. Então nós temos livre acesso a Deus através de Jesus Cristo, porque o véu do templo se rasgou de cima para baixo e nos deu acesso ao Santo dos Santos. Então, nós vemos que essa prática ficou ali restrita ao Antigo Testamento pelos sacerdotes. E como eu li alguns versículos, não dá muitos detalhes a respeito desse, mas nós sabemos, nós temos a plena convicção que era usado para instruções, diretrizes, né? A qual o sacerdote, o sumo sacerdote, era o mediador e ele consultava o Urim e o Tumim para ter instruções, diretrizes para as decisões a qual Israel iria tomar. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar, a sua família, Deus abençoe a sua saúde e que você esteja novamente nos acompanhando no canal Tempo com Deus, esse canal que é uma grande bênção nas nossas vidas. É um canal que traz palavra, louvor, oração, meditação da palavra de Deus e, é lógico, as curiosidades bíblicas que nos ensinam cada vez mais a respeito das Sagradas Escrituras. Muito obrigado pela sua audiência. Deus abençoe você em o nome de Jesus.